InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Na FMG todo dia é vitória, é chance de escrever a sua nova história. Saber que transforma, te faz avançar, inteligência que brilha, te leva a voar. FMG, vem crescer, vem aprender. FMG, seu sucesso vai nascer. FMG, seu futuro vai brilhar. FMG, esse é o seu lugar. É prática, é vida, é viver de verdade, um sonho que vira a sua realidade. Na FMG você pode acreditar, seu talento é poder, é hora de usar. Transforma, descobre, o futuro é você. Transforma, descobre, o futuro é você. Transforma, descobre, FMG é saber. FMG, Vem crescer, vem aprender. FMG, inteligência pra vencer. FMG. Faculdade Metropolitana de Guarulhos. Na FMG, cada aluno é único. Ensino artesanal, relação próxima entre estudantes e professores experientes. Pertencer, existir, inspirar. A melhor estrutura de ensino com mensalidade que você pode pagar. Na FMG, cada aluno é único. Ensino artesanal com relação próxima entre estudantes e professores experientes. O sucesso começa na educação. Faculdade Metropolitana de Guarulhos. Pertencer, existir e inspirar. Olá, boa noite a todos. É eu, Marcos Vinícius, e Maria Eduarda no InovaCast Guarulhos. Uma boa noite. Eu vou pedir a vocês, como eu faço sempre, que vocês dê o like aí, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. É de graça, gente. Não paga nada. E lembrando que já estamos em novembro. Aí falta pouco tempo aí para o Natal. Tá bom? Vamos se preparando aí. E lembrando também que é o Novembro Azul. Tá bom? Vamos prestar atenção aí aos homens aí para se prevenir, tomar cuidado aí, porque é complicado. A gente deixa tudo para a última hora e quando chega lá fica meio complicado. Então vamos se prevenir aí, alimentação, exercício e vamos cuidar da saúde. Tá bom, gente? E se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí para quem vocês querem mandar, que é muito importante, tá bom? Hoje eu estou recebendo 2 professores aqui, jovens aqui, vamos conversar um pouquinho sobre educação, sobre muitas coisas. Eu estou com o Gustavo, que ele é professor de educação física e sociologia, e eu tenho o Leonardo, que é professor... Leandro, que é professor de história, filosofia e sociologia também. E eles estão aí no estado, né? Então vamos lá, vamos conversar, vamos falar sobre o que eles acham do provão que teve aí no domingo e vamos falar da educação e de muitas coisas a mais. Gustavo, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, tudo bem? Eu que agradeço o convite do InovaCast Guarulhos. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Minha primeira participação em um podcast, né? Bacana. Então, espero que hoje seja uma ótima entrevista para todos nós. Com certeza. Leonardo? Leandro. Uma hora eu falo Leonardo. Desculpa, gente. Uma hora eu falo Leandro. Tudo fazem isso, é Léo. Não tem problema, não. Leandro, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, meu querido. Boa noite, Duda. Eu que agradeço pela oportunidade, por termos esse espaço aqui para tratar de assuntos que são fundamentais para pensar a sociedade brasileira. Agradeço meu parceiro Gustavo, meu irmão aí de luta, de trincheira, está comigo no dia a dia. E
bora, vamos trocar uma ideia. Perfeito. Eu vou fazer a pergunta, uma pergunta só, mas aí vale para os dois. Gustavo, como você vê hoje, né, o sistema, a educação hoje? Como que você pode me falar um pouquinho? Da pior forma, eu vejo a educação hoje totalmente precarizada, totalmente sucateada, né? A educação ela vem sofrendo diversos ataques sistemáticos, desde a implementação, diversos ataques sistemáticos, desde o sucateamento da forma de contratação de professor, a infraestrutura para os alunos frequentarem a escola, desde o currículo escolar, os projetos educacionais, quanto na Câmara dos Deputados, quanto na Lesp, aqui na cidade de São Paulo, né? Eu não vejo uma perspectiva na questão educacional hoje. Cada vez mais vem sofrendo ataques esses com privatizações, como vem acontecendo na cidade de São Paulo com o governador Tarcísio de Freitas e com o apoio do governo Lula através do BNDES, né, intensificando essas privatizações. A forma de contratação também de professores hoje no estado de São Paulo, ela é precária, colocando professores sob contrato de 3 anos, sem aula, deixando até professores efetivos hoje sem aula. Então, o meu olhar sobre a educação hoje, sobretudo na cidade de São Paulo, pensando no estado de São Paulo, né, é ruim. Eu não vejo uma conquista ganha, eu não vejo enfrentamento, sobretudo dos sindicatos como a POSP, não vejo um enfrentamento certeiro. É isso, a gente vai desenvolvendo ao longo da entrevista, mas hoje o meu olhar sobre o projeto educacional da cidade de São Paulo é que cada vez mais está afundando, principalmente com a implementação do novo ensino médio. Perfeito. E você, Leandro? Bom, minha perspectiva é igualmente bastante negativa, né? E esse cenário se manifesta tanto pela minha prática empírica, porque eu sempre fui aluno de escola pública, sempre fui aluno de escolas estaduais, né? Então conheço enquanto aluno como essas estruturas se davam, e hoje enquanto professor eu vejo essa continuidade desse projeto de precarização, de sucateamento da educação, e que é um projeto que quando a gente vai analisar a genealogia da educação no Brasil, é fundamental pensar a partir de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro é um dos grandes pensadores da história do Brasil, um grande sociólogo, né? E ele tem uma perspectiva sobre a educação que eu acho que ela é a mais certeira, de que a ideia de que a crise da educação no Brasil ela não é uma crise, ela é um projeto, né? Porque muitas das vezes a gente ouve o sistema educacional brasileiro está em crise, os índices do IDEB, os índices nas provas institucionais, os índices nos parâmetros internacionais são sempre ruins, a gente vê sempre uma decadência, e quando a gente trata isso enquanto uma crise, parece uma coisa que não foi programada, né? Uma crise ela vem carregada de uma conotação de uma coisa repentina, que nos surpreende, mas não. Os resultados que o Brasil atinge hoje na educação, eles não são por acaso, é a normalidade desse sistema. É um projeto que se inicia lá no Brasil colonial e que vem se estendendo, né, até hoje. Então, uma coisa que eu sempre gosto de refletir muito com os alunos é justamente por que nós somos ensinados desde cedo até essa aversão à escola e essa aversão à educação. Né? E como a educação no Brasil ela sempre foi um privilégio para poucos, e não um direito para todos. Né? Então, quando a gente vai pensar um pouco genealogicamente, buscar lá as origens, né, os primórdios aí do que seria uma educação pública no Brasil, a educação ela começa no processo de colonização, com o epistemicídio ali das culturas, das formas de pensar indígena. Só esclarecendo o conceito, né, que é um conceito que talvez as pessoas não se relacionem, né, no seu cotidiano, mas esse conceito de epistemicídio ele é formulado pelo Boaventura de Souza, um grande pensador brasileiro, mas eu cito ele principalmente a partir do trabalho de uma grande filósofa brasileira, que é a senhora Sueli Carneiro, né, que inclusive a gente tem o privilégio aí de ter um amigo nosso, o Vinão, que está agora fazendo doutorado lá na Unicamp e é um dos grandes especialistas, né, no pensamento carneriano. E epistemicídio viria de 2 palavras gregas, né? De uma palavra grega, na verdade, de um sufixo latino. Episteme, em grego antigo, significaria conhecimento ou verdadeira ciência, né? Portanto, um conhecimento verdadeiro. E sídio é um sufixo de assassinato do latim. Né? Então, a gente vê com o processo ali de colonização esse assassinato da cultura, da identidade, das formas de pensar, da filosofia, né? Dos sistemas de saberes dos povos originários. E, posteriormente, esse epistemicídio também decorre sobre a população africana.
né? Então ali com a colonização, com os jesuítas, com essa moldura sobre como os povos originários e posteriormente os povos africanos deveriam se portar no Brasil, é o primeiro modelo educacional. Então nesse sentido, educar, né, na sua origem seria subjugar, né? Educar seria num sentido de matar toda a autonomia, a identidade do indivíduo e colocá-lo dentro de um molde, né? Então todo o processo colonial que permanece acontecendo ainda hoje, né, porque também a gente tende a pensar que o colonialismo é coisa do passado, acabou em 1822, mas não. Enquanto eu estou falando com vocês, tem terra indígena sendo invadida, tem povo originário sendo assassinado por grileiro, enfim, né, pelo pessoal do agronegócio, por madeireiro, né? Então, a gente nota isso, de que esse processo é um projeto. Tanto que, durante todo o período colonial, nesse primeiro momento até 1822, a educação ela é restrita a essa elite escravista, né, e a nobreza portuguesa, e os negros escravizados, os indígenas escravizados não podem ser introduzidos à educação, né? Tanto que era criminalizada a educação de escravizados. Então, os escravizados não podem aprender a ler, não podem se alfabetizar, não podem manter viva a sua cultura, a sua forma de organização, a sua identidade religiosa, né? E a partir de 1822, quando o Brasil se torna independente, né, Dom Pedro I, nosso imperador, em 1824, promulga a nossa primeira Constituição, na Constituição de 24. Alguns anos depois, em 1837, ele finalmente vai falar nessa Constituição sobre a educação. E aí, a primeira lei de educação brasileira, que é de 1837, ela traz algumas coisas que são importantes, por exemplo, de que o salário de professores homens e professores mulheres seriam equalizados, né? Haveria essa igualdade em relação aos salários, mas ela estabelece que haverá, né, o que já pode começar a se pensar como uma educação pública no Brasil, então espaços de aprendizagem, né, e de socialização. Mas o principal elemento dessa lei de 1837, né, dessa primeira lei de educação, é justamente a exclusão da maior parcela da população do direito à educação. Essa primeira lei de educação ela vai dizer que pessoas negras, sejam elas livres ou escravizadas, elas não poderiam entrar na escola, não poderiam estudar, né? Então a educação brasileira ela parte já desse princípio de excluir a grande maioria da sua população e estabelecer a educação como privilégio e não como direito, né? E isso vai se estendendo, tanto que Luiz Gama, né, que é o primeiro advogado da história do Brasil, um grande herói nosso, que infelizmente é muito pouco falado e que muitos não conhecem, a gente tem que sempre ficar na escola trazendo, né, um pouco da história do Luiz Gama. O Luiz Gama ele tentou estudar na primeira faculdade da história do país, que foi a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, criada, se eu não me engano, em 1827, junto com a Faculdade de Direito de Olinda, né, que são as primeiras faculdades, as primeiras universidades, já no termo universidade, já no começo do século XX, 1907, a do Paraná, que começa como Universidade do Paraná e depois se federaliza, se eu não me engano, em 1952, aí se torna Universidade Federal, e algumas outras, a Universidade do Amazonas também, ela é de 1909, né? Mas as primeiras faculdades são essas, né? Tanto que a do Largo de São Francisco hoje é a Faculdade de Direito da USP, né? Que é da onde sai toda a elite política, a elite jurídica. Os presidentes do Brasil. Os presidentes, Michel Temer, Alexandre de Moraes, Lewandowski, né? Janaína Pascoal, ou seja, é um antроpo ali de reacionarismo, de conservadorismo e de tudo de ruim que tem no país, né? E o Luiz Gama tentou estudar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, né? O Luiz Gama autodidata, tentou estudar na Faculdade de Direito e não foi aceito, por ser negro. Tinha que assistir às aulas como ouvinte, fora da sala. Tanto que foi só recentemente que a USP foi integrar a memória, né? Ainda que de uma forma bem, né, simbólica, porque quando você entra na USP, ainda hoje você não vê o povo, né? Não vejo o povo por lá. Fiquei algum tempo estudando lá com um amigo, num grupo de pesquisa, e, enfim, esse cenário continua acontecendo, mas então a gente vê essa educação como um processo de exclusão, como um projeto de exclusão, sistemático de exclusão. E isso vai continuar sendo intensificado nas próximas constituições. Tanto que acontece a proclamação da República, né, em 89, a segunda Constituição Federal vai ser de 1891 e a primeira republicana, e nessa também há a manutenção dessa exclusão, né, dessas pessoas do direito à educação. Só vai se pensar a educação pública no Brasil enquanto um direito universal para todo brasileiro, e isso só em termos formais, né? A gente sabe que na prática a Constituição ela é rasgada todos os dias, como aconteceu segunda-feira no Rio de Janeiro. Em 88 que vai se falar numa educação pública para todos, enquanto direito fundamental. Está lá no artigo 5º da nossa Constituição quais são os direitos sociais que todo brasileiro tem. Moradia, saúde, educação, lazer, trabalho, tudo aquilo que para nós da periferia nos é negado o tempo todo.
né? Então, quando a gente vai pensar educação, é isso. É um projeto de extermínio, é um projeto sistemático para impedir que os grupos subalternos, os grupos oprimidos, possam ter consciência do porquê eles são oprimidos e possam, portanto, se levantar contra isso. Né? Então, eu vejo a educação dentro desses moldes. E aí, espero que durante a entrevista a gente possa esclarecer melhor quais táticas têm sido usadas hoje, né, para legitimar essa ideia, esse projeto. Perfeito. Eu gostaria de perguntar para o Gustavo, no longo da entrevista nós vamos falar muita coisa. Gustavo, a gente fala em educação, ele falou de faculdade e tudo. O que você acha das cotas na faculdade? As cotas, elas são extremamente importantes, né, desde a sua implementação em 2010, né? Mas como o Leandro trouxe também, é importante dizer, né? A gente tem grupos políticos que atacam as cotas hoje, mas eles não... A própria Sueli Carneiro, ela vai dizer em uma entrevista, né, quais são os primeiros grupos no Brasil a receberem cotas, né? Os primeiros grupos no Brasil a receberem cotas são a população que vai chegar ao Brasil, vinda da Europa, através de convites do governo brasileiro, né? Se eu não me engano, o Leandro até pode me ajudar, que foi após a abolição da escravatura ou durante Antes já da abolição, já no início, ali nos primeiros meados do século XIX, já começa uma onda imigrantista muito grande, né? Principalmente da Europa. Mas ela vai se intensificar no pós-abolição. Né? Porque essa população ex-escravizada não vai ser integrada à sociedade brasileira, né? Então, a abolição, na verdade, foi um grande... Olha, vocês são livres para morrer nas sarjetas desse país, como fala a Sueli Carneiro, né? Então, não vem acompanhado de direitos políticos, de direitos sociais, de uma integração e muito menos de reparação. Tanto que dentro do contexto lá da abolição, quem queria ser reparado eram os senhores de escravos que estavam perdendo suas mercadorias, estavam perdendo dinheiro, né? Então, nunca houve um projeto de reparação. E essa mão de obra ex-escravizada, não sendo integrada à sociedade brasileira, há essa necessidade de trazer o imigrante europeu. Né? Então, começa uma onda imigrantista muito grande e esses imigrantes, eles sim, recebem todo o privilégio, todos os direitos que o Estado brasileiro reserva para eles, né? Então eles têm acesso à terra, a subsídios, à saúde, à educação, a todos os direitos que foram negados para aqueles que construíram esse país, né? E essa negação de direitos dentro desse período, essa onda imigrantista, ela estava muito vinculada também a algo que acontecia naquele momento, que era o movimento eugênico, que inclusive vai nascer aqui em São Paulo, né? A Sociedade Eugênica Paulista, que teve figuras como Renato Kiel, que era um médico da época, o Monteiro Lobato, né? Então era um movimento intelectual, estava dentro daquele contexto de um racismo científico. Né? O racismo no começo, lá da colonização, é um racismo religioso, de cunho religioso. As justificativas, né? Os argumentos utilizados para a escravização dos negros e dos indígenas eram argumentos de primeiro momento teológicos. E aí no século XIX esses argumentos vão tomando uma roupagem científica, né? Começa ali o darwinismo social, a eugenia, né? Enfim, então havia essa necessidade de clarear, embranquecer, porque havia uma ideia de que o Brasil não ia para frente, o Brasil não se desenvolvia porque tinha muito preto, né? É o país que mais importou pessoas em condição de escravidão, né? E o último país a abolir a escravidão no Ocidente, só em 1888. Então havia essa ideia que o subdesenvolvimento do Brasil não ter uma economia desenvolvida, do Brasil não conseguir se industrializar, não acompanhar as potências europeias capitalistas, era porque tinha muito preto. Então precisava higienizar racialmente a população. E aqui no Brasil, especificamente, essa higienização aconteceu por meio da miscigenação, da mistura das raças. Né? Então, se estimula a vinda do europeu, sistematicamente se extermina os negros, né? E tenta-se embranquecer a população. Mas esse projeto não foi bem sucedido, ainda estamos aqui resistindo. Né? Outros países daqui da América funcionou melhor, por exemplo, a Argentina. Né? Até 1840, a Argentina tinha uma população negra de até 40% da sua população, por conta do passado colonial e escravista. Com essas políticas de higienização racial, hoje os negros representam só 4% da população da Argentina. Né? Então lá foi muito bem sucedido esse projeto. Mas aqui eles tentam nos matar, a gente combina de não morrer e assim seguimos. E assim segue, né? E quando o Leandro fala dessa política que o Estado brasileiro acaba construindo para esses imigrantes chegarem ao Brasil, essa política eugenista de clarear, embranquecer a população brasileira, né? A gente não pode esquecer que além de terras que o governo brasileiro vai distribuir, terra, trabalho, educação, vão dar vagas em universidades, sobretudo para a área de agricultura, a área
da saúde, a área do direito. Então, a população imigrante que chega ao Brasil, ela é a primeira população brasileira que vai receber cotas, né? Então, existe um problema, né? Hoje a gente vê grupos de extrema-direita atacando a universidade pública, atacando todo tipo de universidade, dizendo que a universidade pública hoje não presta mais, que a universidade pública... Bem lembrado, que a universidade pública não serve. Por quê? Justamente a partir do momento que tem a implementação das cotas raciais para as universidades, né, sobretudo a Unicamp, a Unifesp, a USP vai ser a última a fazer essa implementação dessas cotas. Só 2018, no caso. E o que vai acontecer? Começa um ataque sistemático de grupos políticos de direita e extrema-direita à universidade pública. Como? Corte de gastos, diminuir o investimento para essa universidade, né? Entretanto, como o Leandro lembrou no começo da entrevista, a população negra está começando a acessar a universidade, porém em determinados cursos, né? Como a própria Faculdade de São Francisco, a Faculdade de Direito da USP, a gente não vê esses 50% da população negra, 50% de cotas que é separados ali entre cota social, cota racial, para alunos de escola pública, para a população, cotas raciais. A gente não vê essa população em cursos como medicina, como direito, arquitetura, economia. Permanece muito elitizado. Exatamente, permanece extremamente elitizado, né? São cursos que permanece uma hegemonia da classe média alta brasileira ainda, né? Mas, ao meu ver, as cotas são extremamente necessárias. Entretanto, a minha opinião política sobre a universidade pública é que não deveria existir vestibular, que todas as pessoas devem ter acesso à universidade sem passar por um vestibular. Ao meu ver, o vestibular é como se fosse um filtro, né? Tirar as impurezas, tirar aqueles que não devem estar aqui, que seriam a população marginalizada, a população periférica, a população negra. Perfeito, perfeito. Só nessa ponte do que o Gustavo está falando, que eu acho que é fundamental ressaltar também, nessa ideia do vestibular, né, que o vestibular ele é pensado como um filtro social, como um filtro intelectual, para determinar aqueles que estão aptos intelectualmente para ingressar na universidade. Mas materialmente no Brasil, na verdade, é um filtro social e racial, que é para impedir preto, pobre, os grupos indesejados de entrar na universidade. Né? E pensar a cota hoje é extremamente problemático, porque nunca na história do Brasil houve um processo de reparação histórica pelos 4 séculos de escravidão. A primeira política pública de reparação histórica são as cotas raciais, que são extremamente limitadas. Porque, como o Gustavo falou, artigo 5º da nossa Constituição, tratando dos direitos, é direito à educação. O direito à educação é um direito universal. Então não tem que haver filtros. Né? Um país que de fato está comprometido com o seu desenvolvimento, que enxerga a educação como caminho, né, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento produtivo, para a autonomia tecnológica e a soberania do país, precisa se desse desenvolvimento nas universidades, precisa se desenvolver ciência aqui dentro. Né? Então a gente vê que as cotas ainda é uma medida muito paliativa que não atinge a raiz do problema, a estrutura. Né? E assim como eu, Gustavo, é um marxista, né, um comunista, então a gente quer transformar a realidade a partir das suas bases estruturais. Né? A gente quer atacar a raiz do problema. E a cota racial, ela evidentemente transforma as vidas, como transformou a nossa. As minhas 2 graduações, a primeira em filosofia e agora eu estou cursando história na Universidade Federal de São Paulo, inclusive fica aqui em Guarulhos, né, na EFELET, lá no bairro dos Pimentas, né, na Unifesp Guarulhos. Em ambas eu utilizei a cota racial, então ela de fato transforma as vidas, mas isso ainda é muito suficiente, ainda é uma migalha. E a gente tá atrás do banquete, tá ligado? Então migalha pra nós, mano, vida inteira vivendo de migalha, nossos ancestral, nosso pessoal, nossa família. O que a gente quer agora é o banquete. Então precisa-se a verdadeira democratização. E muita gente vai falar, mas não dá pra fazer isso, mano, é utópico, você é louco, Até na Argentina, mano, faz. Tanto que tem uma pá de brasileiro que vai, amigo meu até, que vai pra Argentina pra estudar medicina. Sim. Né? Então, assim, dá pra fazer. E a gente vê a efetividade dessas políticas. Né? Mas hoje a educação, como tudo no capitalismo, é tratado como mercadoria. E se é como mercadoria, só tem acesso quem tem dinheiro pra bancar. E essa negação...
essa negação à educação do ensino superior, desde a educação básica ao ensino superior, é para fazer com que corpos pretos e periféricos permaneçam onde estão, sejam usados como bode expiatório para o que aconteceu segunda-feira, né? Que foi aquele massacre que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, justamente, essa política de oferecer a cota como uma reparação racial, social, para a população periférica, não deixa de ser uma migalha que ela serve, a gente se utiliza, salvou a minha vida, salvou a vida do meu parceiro, mas ainda ela é muito pouco. Ela não transforma, exatamente, ela não atinge todos. Sim. Ela não é suficiente para todo mundo, não é suficiente. A gente quer mais. A gente quer mais. A pauta mais fundamental hoje, pensando em educação, é a democratização do acesso ao ensino superior. Mas, para isso acontecer também, para que essas pessoas cheguem com a base de conhecimento necessária para conseguir dar continuidade no curso, né, e fazer ciência, de fato, dentro da universidade, aí a gente tem que pensar na educação básica. Sim. Tem que pensar lá no Fundo 1, no Fundo 2 e no ensino médio, e é onde nós vemos hoje, né, o grande problema. De fato. Né? Então, quando você entra numa universidade pública, você encontra uma estrutura, tudo bem que extremamente sucateada, né, durante os últimos governos, principalmente durante a gestão Bolsonaro, mas a gestão Lula tem dado continuidade a esse processo de sucateamento das universidades federais, né? Então, universidade federal que pinga, que não tem um banheiro decente, que não tem material suficiente para os professores trabalharem, isso também é projeto, né? Então, é fundamental combater isso, né? Então, a gente nota esse projeto de sucateamento. Mas, ainda assim, a universidade está a anos-luz de distância do ensino público. Sim. E aí você nota por quê? Era algo que já me intrigava. Porque quando você vai para a universidade, você encontra uma grande infraestrutura. E quando você lutava na minha escola, parecia uma cadeia, não tinha nem um ventilador ar-condicionado. Não tinha nenhum ventilador na sala de aula, tá ligado? Janeirão, fevereiro, mano, sensação térmica de 50 graus, 72 alunos, tudo junto, professor, aquela gritaria, aquela loucura, a escola sem estrutura nenhuma, não tem uma tinta na parede, tá ligado? A escola que eu trabalho tem um banheiro masculino. Caramba. Um banheiro, um mictório apenas. Um banheiro e um mictório masculino. E aí você pensa, por quê? Ué, se ambos são públicos. Porque, e isso pensando até nas universidades estaduais, como a USP. Por que a USP, o governo do estado está preocupado? E por que não está preocupado com a escola estadual e deixa ela largada? Só corta, né? É o teto de gastos do governo Lula, dando continuidade ao teto de gastos do governo Bolsonaro. É o governo Tarcísio cortando bilhões da educação, enquanto vende, privatiza todo o serviço público essencial. Mas a universidade, ela tá lá, ela tá de pé. Por quê? Por conta do público. Porque na universidade pública tá o boyzão, tá o classe média, tá o playboy, o morador da Vila Mariana, Moema, né? Faria Lima ali, que vai estudar na USP. Aí na escola pública, pro moleque aqui do Pimentas, deixa qualquer fita, né, mano? Alinhado que o Leandro trouxe também é justamente isso, né? A implementação desse teto de gasto que acontece no governo Temer, após o golpe da presidenta Dilma, né? Quando ela renega o projeto Pontes para o Futuro, que seria a reforma da Previdência, que seria o novo ensino médio, que seria a implementação de um teto de gasto, a reforma trabalhista, mudando as relações de trabalho da sociedade brasileira. E aí tem a implementação desse teto de gasto. Através dessa implementação, ele é intensificado no governo Bolsonaro, entretanto, se entra numa pandemia e aí é permitido fazer um gasto por fora do teto de gasto. Porém, quando entra o governo Lula, o então ministro da Economia, Fernando Haddad, ele vai fazer a implementação de um arcabouço fiscal, que é um novo, é só uma roupagem nova, um nome novo para esse teto de gasto, que a gente vai que permanece, entretanto mais intensificado, né, que vai restringir o gasto primário do Estado, né, que é o gasto com saúde, com educação, com infraestrutura, certo? E esse com o BPC, que são pessoas que depende da prestação continuada, né? E esse gasto, esse arcabouço fiscal, ele a cada ano vai se intensificando, porque ele não consegue suprir, porque ele vai se basear, ele só permite que o Estado gaste 2,5% da arrecadação, e isso força o Estado a diminuir o gasto primário. O que seria esse gasto primário? O gasto primário seria exatamente o
o piso constitucional com saúde e educação, né? Então tem um piso que todo ano o governo federal deve destinar para a área de educação e para redistribuir entre os estados e municípios. O governo federal, através desse arcabouço fiscal, ele vai tendo que cortar. Vai fazer uma implementação de uma PEC que provavelmente vai ser aprovada na Câmara dos Deputados por ter uma segunda, né? Exatamente. Segunda-feira, diante do caos que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, teve a aprovação desse corte, em primeira instância, do corte de gasto na educação e na saúde. Então, é um governo dito progressista, um governo dito de esquerda, que nas práticas, na materialidade, ele faz um governo de direita. Né? A gente não pode neoliberal ao extremo do neoliberalismo. E juntamente a ele se junta com o governador Tarcísio, financiando as privatizações dessas escolas públicas. A gente vai pegar o caso do metrô de Recife, né? Fugindo até um pouco de educação aqui, do caso do metrô de Recife. Não é que falta dinheiro, tem o dinheiro. Entretanto, o dinheiro só vai ser destinado para a melhoria do metrô após a privatização. Então, os 3 bilhões que o governo destinaria para a melhora da infraestrutura do metrô, contratação de funcionário, só vai ser destinada após a privatização, que essa empresa vai tomar conta, algum bilionário vai tomar conta do metrô, vai lucrar e vai receber esse dinheiro do governo federal e do governo estadual da Raquel Lira. Né? Então, as mesmas coisas que andam acontecendo aqui. A gente não pode esquecer que o Brasil é um dos países que mais gasta com educação. Entretanto, a forma que o Brasil gasta com educação é de uma forma errada, certo? A destinação desse dinheiro é feita de uma forma errada. A gente tem aqui, no caso da cidade de São Paulo, o secretário de Educação, Renato Feder, ele é CEO da Multilaser, né? Ele é dono, é um acionista da Multilaser. Ele é da área de tecnologia e fez a implementação, e começou a fazer a implementação de plataformas digitais, onde ele compra essas plataformas, que muitas das vezes fazem parte do negócio dele. Ele compra notebooks que são da empresa dele, e acaba lucrando. Por quê? Acaba lucrando com a compra desses notebooks sucateados, que passa uma semana, quebra, o processador desses notebooks não funciona, eles travam, e a partir da utilização dessas plataformas digitais com esses notebooks sucateados, cobra que os professores atinjam metas para o Super BI que são impossíveis de se bater. E caso o professor não bata essas metas, ele é punido. Ele acaba sofrendo restrições na atribuição de aula do ano seguinte. Ou se ele estiver numa escola PEI, uma escola de tempo integral, ele pode ser punido com a sua cessação. Quanto o professor, o coordenador, o CGPAC e o diretor. A direção também, né? E a direção também acaba sendo punida. Caramba. Então, é uma cadeia. Acaba sendo uma cadeia alimentar. Cai todo mundo. Então, o secretário de Educação, um acionista, não entende educação, ele é um empresário, ele pensa em lucro, em maximizar os lucros, reduzir gasto, como qualquer neoliberal. Então, a gente, como o Leandro trouxe, o Darcy Ribeiro, a crise na educação é um projeto. É um projeto que cada vez mais vem se intensificando. Perfeito. Tem a pergunta, Maridória? Não é uma pergunta, eu só quero fazer. Bom, e o Gustavo tinha levantado aqui um aspecto que eu acho que é fundamental. Para pensar, além da educação, mas esse processo de sucateamento dos serviços públicos de forma mais ampla. Né? O Estado, ele sucateia, né, e precariza os serviços públicos em geral, a saúde, a educação, o transporte, justamente para conseguir criar a narrativa e a justificativa para que haja a privatização e para que setores da economia privada possam lucrar exponencialmente com isso. Então também é projeto. Né? Então, quando você pega educação, por exemplo, é fundamental você precarizar o ensino público básico, porque assim você abre um nicho de mercado para que grandes empresários que criam verdadeiros monopólios da educação, tanto no nível superior como no nível da educação básica, né, para que eles consigam ingressar dentro desse espaço. Então, quando você analisa, por exemplo, um grupo chamado Grupo Ânima, o Grupo Ânima hoje adquiriu a grande maioria das universidades privadas do país. Universidades como a São Judas, como a Embi Morumbi, como a Uninove e como tantas outras. Né? Então, a gente vê que é a partir desse esgarçamento, né, dessa precarização pensada, projetada, que se abre essa possibilidade de
privatizar e aí grupos econômicos ali da elite consigam lucrar exponencialmente com isso. O mesmo acontece na saúde. Então o SUS, quando ele foi pensado lá no início, o SUS era para ser o sistema único de saúde. Era para todos serem atendidos no SUS. Né? E precisa-se dessa precarização do SUS para que empresas, serviço privado funcione, possam vender, né? Para que você tenha que pagar por um direito humano que é fundamental, por um direito essencial. Né? Então essa é a característica mais fundamental do capitalismo, né? Que tudo se transforma em mercadoria. Exatamente. Tudo vira mercadoria. Né? Hoje o ar ainda não é mercadoria porque eles não conseguem estocá-lo e vendê-lo, porque ainda conseguimos respirar, mas eles estão garantindo, né, que até lá eles vão conseguir destruir o planeta o suficiente para que a gente em algum momento comece a comprar ar também, como a gente já paga pela água, já paga pela energia, por coisas que já deveriam ter sido resolvidas, né, que poderiam já ter sido resolvidas. Ô Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vê que as pessoas elas têm falta de conhecimento, né? Vocês são jovens aí, estudiosos e tudo, e a população, a maioria da população sofre por falta de conhecimento. Você que veio da periferia, o Gustavo também, como que você vê isso no dia a dia? Que as pessoas não querem realmente ter conhecimento, para elas não interessa? Pô, é uma pergunta muito fundamental, porque quando normalmente nós vamos pensar assuntos fundamentais do país, né, as pessoas tendem a simplificá-los, como se as coisas fossem simples. Como o caso de segunda-feira, né? É simples, é subir, matar, prendeu, mais arma na mão da polícia, atira, mais tiro, mais guerra, mais bomba, vai resolver o problema. Só que não, para pensar esses problemas, são problemas complexos, exigem uma complexidade. Né? Então eu entendo que esse problema da aquisição do conhecimento, desse estímulo ao conhecimento como algo muito amplo e que envolve muitos fatores. Então, o primeiro fator, e que é o fator mais importante, né, e que vai determinar esse afastamento do moleque da periferia do conhecimento, de não vai ver a rua, não vai ver a escola como atrativa, né? Tem uma música do Mano Brown, do Racionais, né, que eu tô ouvindo alguém me chamar, que ele fala: pela janela da classe eu olhava lá fora, a rua me atrai mais do que a escola. Né? Então, tem um fator primordial que vai causar isso, que vai ser o mais fundamental, que é o Estado brasileiro. Por conta de todo esse projeto, como nós já elucidamos, né, de sucateamento, de pensar a educação como privilégio, não como direito, né, e de jogar as classes oprimidas na ignorância para que justamente elas não tenham as condições de compreender o porquê vivem nessas situações, para que não se tornem críticas, para que não tentem compreender ali as estruturas da sociedade. Né? Então, essa é a primeira problemática, essa institucionalização, né, da precarização da educação. E aí a gente tem outras problemáticas que envolvem também o indivíduo, e que a gente, enquanto professor, presencia todos os dias isso na sala de aula. Então hoje, por exemplo, você vê uma molecada, mano, uma geração que está a anos-luz da geração do senhor, por exemplo, em termos de oportunidade. Né? Então a gente vem de famílias, mano, que normalmente nós somos os únicos a se formar numa faculdade. Tá ligado? Lá em casa tem eu, minha mãe e minha tia. Minha mãe e minha tia se formaram em universidade privada, eu sou o primeiro numa universidade pública. E antes de nós não tem ninguém, mano. Não tem ninguém. Você vai puxando as gerações anteriores da família, a grande maioria não se formou nem na escola. Até porque o ensino médio era pago no Brasil até esses dias, tá ligado? Sim. Então, a gente vem de famílias que nunca tiveram acesso à educação por questões de subsistência, porque tinha que trabalhar para sobreviver, porque não tinha acesso. Então hoje você vê uma geração que tem mecanismos que, apesar da manutenção das desigualdades, de todos esses problemas estruturais do capitalismo, tem essas oportunidades, esses mecanismos para conseguir mudar as coisas, e muitas vezes a gente percebe que eles abdicam desse direito. Né? E é algo que aí eu pego muito no pé do aluno, porque eu também não vou responsabilizar só o Estado pelo problema. Sim. A gente tem a nossa parcela de culpa também, mano. Também. Você vai só reclamar? Vai só terceirizar o problema, truta? Eu consegui o bagulho porque você não consegue, parceiro. Né? Tem casos extremos de vulnerabilidade que a gente entende as dificuldades. Né? Então, por exemplo, eu já dei aula, eu estou em 5 anos aí na educação do Estado, né? Eu comecei quase 5 anos, né? Comecei em 2021, no início do ano. E desde que eu entrei eu já dei aula, sei lá, em umas 20 escolas, em todas as periferias da Zona Leste ali, próximo da minha residência. Eu sou de São Mateus. Então dei aula em várias quebradas ali de São Mateus, dei aula na cidade de Tiradentes, dei aula em Guaianazes, enfim. Em lugares, tanto que havia uma estrutura melhor, de bairro mesmo, bairros mais urbanizados, quanto em bairros que, né, estão totalmente abandonados pelo Estado. E eu lembro de um caso muito fatídico, eu dava aula lá na cidade de Tiradentes, mano, numa região ali que a maioria dos alunos eram de ocupação, moravam numa ocupação, né, lá na Souza Ramos, e era muito frequente você ver esses alunos viverem problemáticas nas suas vidas pessoais
que impediam diretamente o seu desenvolvimento na escola, tá ligado? Esse aluno não tem como ele ficar pensando muito, questionando muito, mano, porque a dúvida dele é o que ele vai comer à noite, é o que a irmã dele vai jantar, é se não vai alagar Souza Ramos pro barraco dele ficar embaixo d'água, tá ligado? Então foi muito comum eu ter contato com alunos desse nível, mano. De eu chegar numa sala, tem um aluno que é bem fatídico pra mim, o Bahia, meu parceiro, eu tenho contato com ele até hoje, tenho muito orgulho desse moleque, da trajetória de vida que ele levou, porque se passo fosse eu no lugar dele, eu tinha caminhado pra um caminho errado, tá ligado? De tudo que esse moleque passou na vida dele, da história de vida dele, se pá, eu com toda essa revolta que eu tenho desde novo, mano, se pá, eu tinha ido pro outro caminho. Mas enfim, e eu lembro de um dia, porque o Bahia ele tinha muita dificuldade, tinha uma defasagem muito grande na aprendizagem. Consequência lá da pandemia também, né? Porque na periferia foi 2 anos sem aula. Sim. Enquanto o Playboy não foi afetado nem um pouco, tava lá com o MacBook dele, no quartinho dele, com a cadeira gamer, ar-condicionado, tendo aula com os melhores professores da escola privada dele, que o papai paga 5, 10 mil, Dante Alighieri, Santa América, essa escola aí. O aluno da periferia não tava tendo aula. Muitos porque não tinha um celular mínimo para conseguir assistir aula, porque não tem acesso à internet, tá ligado? E o Bahia é um desses, mano. Então foi 2 anos aí de uma defasagem grande na formação dele. Só que apesar disso, ele era um moleque muito esforçado. E na minha aula, pelo respeito que ele tinha por mim, eu via que às vezes, mano, ele não tava entendendo, eu tentava ali, eu via que ele tava com dúvida, mas ele prestava muita atenção, por respeito, né, que eu notava. E teve um dia que ele chegou na aula, mano, cabisbaixo, meio pai, eu falei, mano, ele tá esquisito, né, vou dar um salve nele pra ver qual que é. Deixei ele quietinho lá na dele, porque eu entendo essas condições do aluno, externas, que afetam diretamente a vida dele na escola e o processo de aprendizagem, deixei ele lá na dele, e no final da aula eu fui trocar uma ideia. Falei, pô, e aí, velho, você tá suave, mano? O que aconteceu? Tá tudo bem? Você precisa conversar? E ele já chegou já desmontando. Falou, professor, preciso conversar assim, mano. Posso trocar uma ideia com o senhor? Aí eu levei ele até o meu carro lá no estacionamento pra gente trocar uma ideia, no estacionamento da escola. E ele foi me contar o acontecido. Ele falou, professor, tô vivendo um inferno, mano. O pai dele havia falecido há pouco tempo, há 1 ano. Tava ele, a mãe e as irmãs pequenas. Ele morava na ocupação lá num barraco de madeira, tá ligado? Com toda essa fragilidade. A mãe dele com problema de saúde, não conseguia trampar. Um moleque de 15 anos tendo toda essa responsa no ombro dele, mano. Estudando no ensino integral, trampando no Lava Rápido, trampando, fazendo vários bicos pra conseguir sustentar a família. Com toda essa responsa. E um dia anterior, tinha tido uma enchente na cidade de Tiradentes, que é comum, né? Fevereiro é o mês das enchentes na cidade de Tiradentes. Todo mundo lá já tá acostumado, o pessoal ali da região ali da Coab Prestes Maia, do Inácio Monteiro, Souza Ramos, né? O pessoal já tá acostumado com enchente. E um dia anterior tinha acontecido uma enchente lá na favela dele, mano. O esgoto, né, não dá pra chamar de rio, o esgoto tinha enchido por conta das fortes chuvas, dos ventos, o barraco dele quase desabou, mano. E uma das vigas lá do barraco caiu na mãe dele, tá ligado? E ele me passou essas ideias. Na hora eu fiquei extremamente sensibilizado, não tinha muito o que fazer, materialmente, né, até porque professor ganha mal pra caralho. Sim. No Brasil, né? Se tem uma profissão desvalorizada é a nossa. Até porque, pra que valorizar o professor? E aí eu falei, irmão, vou tentar te ajudar, parceiro. Posso ir lá na sua goma trocar uma ideia com a sua mãe? Que eu conheço um pessoal aí na internet que tem uma influência, consegue divulgar, a gente faz uma vaquinha aí, mano, pra tentar minimamente levantar seu barraquinho, né, mano? E aí ele autorizou, fui lá trocar ideia com a mãe dele, cheguei lá na goma dele, tirei umas fotos do barraco, né, mostrar como tá, postei na internet, mano, o bagulho deu uma viralizada, em 2 dias eu consegui reunir uma beira. Tá ligado? Bacana, parabéns. Consegui reunir, não lembro se foi 5 mil, 6 mil. Mas tipo, em 2 dias, mano. E foi da hora que foi uma puta mobilização. Uma galera só chegando no Pix. E aí eu consegui reunir esse dinheiro, soltei esse dinheiro na mão da mãe dele, né? Pra eles conseguirem ali minimamente. Não ia dar pra eles levantar um barraco novo, né? Ainda mais que na época tava um debate se a ocupação ia ter continuidade. Porque tem essa, né? Eles queriam fazer uma reintegração de posse, algo totalmente inconstitucional, né? Até porque todo mundo tem direito à moradia. E a região que eles estavam era uma região improdutiva, né? Então a propriedade ela tem que cumprir uma função social. E a propriedade ela não cumpria, estava cheia de imposto que não estava pagando, sonegação. Enfim, às vezes esses impostos ultrapassam até mesmo o valor da propriedade. E está na Constituição que essa propriedade tem que ir para a reforma agrária, mano. Tá lá na Constituição. Então o povo estava só exigindo o que é o seu direito. O direito à moradia e o direito de essas propriedades serem expropriadas. Né? Mas estava esse debate se o barraco ia continuar, porque esse pai ia ter essa reintegração. Mas enfim, ele conseguiu erguer ali o tetinho dele de novo, né? E aí fiquei muito grato por todo mundo que ajudou e pá. Mas enfim, então tem todas essas problemáticas que afetam. Tem um aspecto estrutural, que está relacionado ao Estado e à classe dominante, à burguesia. Tem um aspecto individual, daquele aluno que não vive essa realidade do Bahia. E ele mesmo escolhe, mano, não se dedicar nos estudos. E tem um moleque igual o Bahia, mano, que está sobrevivendo. Que se esse moleque não for pro crime,
a gente já ganhou, já foi uma vida salva. Exatamente. Tá ligado? Tem até um caso bem emblemático, mano, que foi lá na cidade de Tiradentes também, contando rapidão, desculpa me estender um pouco. Não, de forma alguma, irmão. Que foi um moleque muito firmeza, o Fernando, parceiro meu. Mais de um primeiro momento eu não gostei desse moleque, a gente arrumou um perreco um dia, porque eu vi ele tacando não ele, mas a banca dele ali, que alguns eu dava aula, tacando uma bolinha de papel gigante assim na cara da menina e tal. Fui trocar uma ideia com eles pra repreender, né, pra entender ali o que aconteceu, e esse moleque me desrespeitou, mano. E aí foi a única vez na minha vida que eu tive um atrito com um aluno, nunca fui desrespeitado. Tanto que me chocou, assim, não soube nem reagir, mano, tratei ele igual um homem. Quase fui pra cima do moleque. Aí a gente trocou ideia ali e conseguimos resolver, passar uma visão pra ele. Passou um tempo eu comecei a dar aula pra ele, aula de sociologia, dialogando com a realidade dele, trazendo pra ele uma perspectiva diferente do que ele tinha sobre a própria realidade que ele vive. Né? E a partir dessas ideias eu comecei a perceber que ele começou a prestar atenção na aula, começou a se aproximar de mim. E aí passou um tempo, eu encontrei ele fora da escola, ele veio me contar uma situação, de que um dia anterior, uns moleques lá da escola, que estudava com ele, um desses moleques era um dos meus tutorandos, que lá na PEI a gente tem esses alunos tutorandos, o aluno escolhe o seu tutor, e aí essa rapaziada vem todo pro meu lado sempre, né? O problemático, o indisciplinado, né, na visão do sistema, vem pro meu lado. E aí um dos moleques que era meu tutorando, mano, tinha chamado ele pra ir pro corre, pra ir roubar, pra ir pro trecho. E ele falou pra mim, ó, professor, eu lembro até hoje, até me emociono, mano, que foi um dos dias que eu cheguei na sala de aula sem esperança nenhuma. Que a gente tem essa, eu vivo uma constante contradição. Você acorda esperançoso de dias melhores, à tarde você tá desesperançoso, sem fé nenhuma de que algo vai mudar, e à noite você recupera essa fé que havia perdido, tá ligado? Certo. Então essa contradição ela é constante na vida do professor. E nesse dia eu tava entrando na sala de aula, vendo a sala de aula e ficando tipo, mano, será que eu tô enxugando gelo, tá ligado? Será que eu tô fazendo aqui não vai mudar nada, mano? Tô fazendo um trampo de formiga. E aí esse moleque no fim do dia veio trocar ideia comigo e falou, ó, professor, ontem os moleques me chamou pra ir pro trecho, e eu não fui porque eu lembrei da aula do senhor, lembrei das ideias que o senhor falou sobre a minha mãe, tá ligado? E ontem eu não fui roubar, mano. Os moleques foram presos. Um desses meus alunos foi preso, foi pra Fundação Casa. E eu não fui com eles e hoje eu tô aqui solto, então eu agradeço ao senhor. E esse dia, mano, na hora desabei, chorei pra caralho, fui embora muito feliz, né, por ter tido essa interferência positiva na vida dele, e é alguém que eu acompanho até hoje, que é mais um moleque também que foi pro caminho, não tá na universidade, né? Mas foi pro caminho do trabalho, tá trampando, tá fazendo dele, então foi mais uma vida salva, mais um que o sistema não conseguiu tirar de nós. Né? Porque existe esse projeto pra gente ir pro crime mesmo. Esse é o projeto de Brasil pra nós. E lembrando, né, aí acaba caindo, né, Gustavo, né, aquilo que vocês estavam falando. A educação é ruim para os grandes empresários formar, abrir escolas aí, né, para poder virar, né? Perfeitamente. A gente tem, como o Leandro trouxe, né, diversas empresas. Assim, desde o governo FHC tem esse projeto de sucatear o serviço público, né? Sucateia, precariza e depois privatiza, né? E a mídia moldando a opinião pública. O investimento primário na educação é um dos mais altos. Logo, vários grupos financeiros, empresariais vão querer se apropriar dele. Então a gente vai ter o Itaú Cultural, Fundação Lema, a gente vai ter o Instituto Ayrton Senna, né? Que são grupos educacionais que pensam e pensam um modelo de educação. Quando a gente pensa, tá, qual que é o projeto de educação para o Brasil então? Já que aqui, antes do novo ensino médio, já não estava bom, porém piorou com o novo ensino médio. Mas qual que seria esse projeto de educação? Primeiro, consultar os professores. Essa é a primeira coisa, né? Fazer um projeto de educação com a participação popular dos professores. O que não aconteceu na construção do novo ensino médio. Né? Não aconteceu na construção da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que foi financiada pelo Instituto Lema. Jorge Paulo Lema, donos das Americanas, um burguês da Ambev, que estava envolvido no maior caso de corrupção, de fraude da história do capitalismo brasileiro, que foi o caso da Americanas, né? Mais de 20 bilhões aí de rombo na economia brasileira. Vários acionistas, pequenos acionistas, tiveram suas vidas destruídas, né? E ele continua lá com essa pompa de grande empresário, de homem de negócios, né? E ninguém puxou cadeia. Aqui no Brasil, cadeia e direito, o sistema, o judiciário, ele só funciona para preto e pobre.
Então, continuando nessa lógica, esses grupos vão querer se apropriar desse grande investimento, grande investimento educacional, né? Então, essas privatizações que vêm ocorrendo. Então, hoje, a gente tem algumas partes escolar que já começaram a sofrer com privatizações, né? A gente tem escolas no interior que já foram privatizadas pelo governo Tarcísio. No Paraná, o FEDER fez isso. Perfeito, bem lembrado, bem lembrado. Centenas de escolas privatizadas, com suas gestões privatizadas. Com o governador Ratinho Júnior, filho do então apresentador Ratinho Júnior, né? Então a gente vem sofrendo esses ataques. E aí é construído um modelo de educação para moldar a própria subjetividade do aluno, né? Um modelo com aulas de empreendedorismo, educação financeira, projeto de vida, como se esses alunos não quisessem ou pensassem de forma autônoma um projeto de vida. Certo. Né? Então, assim, eu sou um professor de educação física, que estou em formação em ciências sociais, e justamente eu fui fazer ciências sociais por conhecer esse cara, por conhecer um outro parceiro, Thiago Torres, para poder intensificar as minhas aulas de educação física. Perfeito. Porque eu vejo o quanto os alunos se aproximam de mim pelo meu linguajar periférico, pela minha estética periférica, né? E a partir da educação física, eu me apropriei de uma abordagem, uma metodologia conhecida como crítica superadora, que é uma abordagem marxista da educação física, onde a gente vai trabalhar, para além da parte prática, uma aula teórica, onde a gente consegue fazer uma reflexão sobre a nossa realidade. Então, hoje, na escola que eu trabalho, eu me junto com os professores da área de ciências humanas e a gente tenta desenvolver e alinhar os nossos conteúdos, para que a gente consiga fazer com que esse aluno possa criticar sua própria realidade, né? Desde a implementação do novo ensino médio, aulas como filosofia, sociologia, história, geografia, vêm sendo atacadas, a carga horária acaba sendo diminuída, né? O governo Lula cometeu estelionato eleitoral, dizendo que iria revogar o novo ensino médio, porém ele colocou uma roupagem nova, colocando o novo ensino médio 2.0, onde o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados é o Nicolas Ferreira, um deputado de extrema-direita, reacionário. É melhor eu não falar o que eu penso do Nicolas Ferreira aqui. Reacionário. Ficar de boa. Reacionário, onde ele defende o homeschool, que é o modelo educacional em casa, onde ele diz que os professores acabam doutrinando os alunos dentro da sala de aula. Meu aluno lá da cidade de Tiradentes vai estudar em casa. E aí você pensa, a gente tem 50 minutos de aula, 20 minutos é para tentar conter a sala, sim, fazer com que os alunos fiquem sentados. Para fazer a chamada é 15 a 20 minutos. Em uma escola, pensando na educação do Fundo 2, é de 15 a 20 minutos. Né? Lembrando que esses alunos também têm uma formação social, muitas das vezes machista, então quando entra uma professora mulher não tem o respeito devido. Sim. Né? Então o respeito acontece justamente quando tem um professor homem ali, e muitas das vezes a professora tem que se impor de uma forma mais agressiva na sua tonalidade de voz. Então esse projeto que a gente tem de educação hoje, ele é perceptível que não vai dar certo. E ele vem se mostrando cada vez mais. Cada vez mais. Pô, tem dois elementos aí que eu queria ressaltar também, um que eu até esqueci na minha fala anterior, que é o papel também da sociedade em geral. Né? Porque a gente tende a pensar que hoje, né, nós tendemos a pensar que a responsabilidade da educação do aluno é estritamente do professor e do Estado. E isso está muito incorreto, mano. Então a gente tem que pensar da participação da sociedade, como a sociedade tem que pensar, como ela vai formar esse indivíduo para que ele possa integrar a sociedade e se tornar produtivo dentro dessa sociedade. Então o papel dos pais, mano, é algo que tem que ser ressaltado e que atualmente não tem acontecido. Né? Então, a gente que dá aula em escola pública periférica, você nota o verdadeiro abandono da vida escolar do filho. Só né? Então, você colocar pegando aqui um ponto que o Leandro trouxe, né? O Leandro falou que é fundamental o papel do pai na educação. E a gente sofre muito isso no Fundo 2. Né? 6º, 7º, 8º, 9º ano. Essa ausência dos pais. Que também está atrelado com o mundo do trabalho.
pais que não têm tempo para ir na reunião do filho, onde o patrão não permite o funcionário ir à escola, né? Muitas das vezes esse pai já é autônomo, esse pai não tem, ele é Uber, ele não tem como ir na reunião, porque justamente a justificativa dessas novas relações de trabalho é falar que você tem tempo, né? Mas não tem como, porque o pai precisa trabalhar. E ele não olha com prestígio participar das reuniões escolares do filho. Então, hoje mesmo, né? Hoje na escola que eu leciono, teve reunião de pais e, infelizmente, quando se trata dos 8º anos, dos 9º anos, a gente teve uma ausência muito grande. Claro. E se tratava para falar sobre o rendimento escolar. E não teve uma participação popular dos pais. Então, isso acaba fragilizando o nosso trabalho. Porque o aluno, ele não está vendo ninguém da família dele vencer estudando. Sim. Como que ele vai acreditar que a educação pode transformar, pode ser uma ferramenta de transformação social para ele? Entende? Então, eu também sinto essa mesma sensação de impotência quando eu estou em sala de aula. Então, fica muito difícil. Desculpa, irmão. E tem muitos que são mães solo também, né? Tem Trabalho, esse também, que aí tá trabalhando, se sai lá no trabalho para ir na reunião é prejudicada pelo patrão, porque não tem essa compreensão da importância do papel da mãe na formação escolar do aluno. Né? Muitos não têm tempo, como o Gu falou, tá sobrecarregado do trabalho, não consegue sentar com o filho no fim do dia para questionar, e aí, o que você aprendeu na escola hoje? Exatamente. Me explica esse assunto aqui, que eu não lembro, para ver se você aprendeu mesmo. Tanto que esses dias eu vi um vídeo, mano, de um pai negro com o filho dele, que é o Henrique da 04, é um influencer famoso, um menino muito gente boa, até troquei ideia com ele esses dias sobre a possibilidade de ele palestrar na minha escola, né? Ele é lá do Rio de Janeiro, a gente está aí organizando como ele vai vir, e eu achei um vídeo muito interessante, porque é o pai dele questionando ele depois de uma prova que ele tirou 9,5, uma prova extremamente difícil, numa escola, parece que ele estuda numa escola privada, não sei, né, se ele é bolsista, parece que ele é bolsista alguma coisa. E o pai dele vai questionar, não, eu quero que você me prove esse 9,5 aqui, ó. Eu vou te fazer as perguntas e você vai ter que me explicar. esse vídeo. Cara, que Pô, foda o isso. pai tem primeiro, um pai negro, né, mano, de que a gente sabe da ausência paterna, principalmente dentro da comunidade negra, algo que nos afeta diretamente, né? Tendo esse tempo, mano, e esse cuidado com a formação educacional do seu filho é algo muito bonito, né? E aí o vídeo o moleque desenrola, deita, fala bem pra caramba, né, enfim. Eu achei isso muito interessante. Então, o papel da família é fundamental, mas as relações de trabalho, as relações de existência, muitas das vezes impedem que esses familiares consigam participar. Eu mesmo, mano, lembro muito da minha mãe, depois de um dia inteiro sobrecarregada do trabalho da rua, depois do trabalho doméstico, né, que a gente chama de amor, mas na verdade é trabalho não remunerado, né, que a mulher exerce em casa. Então, vim de uma família que tinha essa estrutura, que foi se transformando com o nosso esclarecimento, né, mas que num momento inicial era toda a responsa no peito da minha mãe. E minha mãe muitas vezes lá exausta, emocionalmente exausta, chorando porque não tá pensando como vai fechar as contas no fim do mês, e ela tirava o tempinho dela para sentar comigo, porque ela sabia que eu sempre gostei de estudar, para sentar comigo e fazer a lição de casa, me questionar como que eu tô na escola, né? Então, esse acompanhamento dela e esse incentivo foi fundamental para o meu desenvolvimento, né? E aí eu queria só, que eu acho que é importante a gente esclarecer para o público, né? Porque muita gente é leiga nos aspectos das mudanças que acontecem na educação, né? Infelizmente a sociedade não fala de forma ampla sobre a educação, os pais não sabem o que acontece na escola, não sabem das políticas educacionais e da falta delas, né? Dentro dessa relação entre Estado e população civil. Então acho que é importante a gente esclarecer algumas coisas e como que se deu esse processo de precarização, né? Então, como o Hugo já ressaltou, fundamentalmente se inicia isso, né, da história do Brasil, desde o Brasil colonial, mas pensando agora na nossa história recente, né, esse abrupto processo de sucateamento, ele vai se iniciar em 2016 durante a gestão Michel Temer, que assume com um golpe institucional contra a ex-presidente Dilma, justamente porque a Dilma negou esse pacote da burguesia brasileira, que era o Ponte para o Futuro, né, que basicamente tentava, né, acabar com as relações de trabalho entre trabalhador e patrão, trabalhador e empresário, então jogando esses trabalhadores na informalidade, na terceirização, na uberização do trabalho. Aí a gente tem a reforma da Previdência, que vai fazer com que a gente trabalhe aí uma vida inteira e morra durante o nosso emprego, né? Igual a gente vê as tiazinhas da limpeza, da cantina lá na escola, que são trabalhadoras precarizadas, que ganham mal pra caramba, a grande maioria numa idade avançada, cheia de problema de saúde, que tá ainda lá trabalhando, que não se aposenta, né? E dentro desse pacote a reforma do ensino médio, né? A reforma educacional. Essa reforma ela vai acompanhada do projeto de ensino integral, que no papel é lindo, mas na implementação, por falta de recursos
e de uma seriedade do Estado para que ele de fato seja efetivo não acontece, e o novo ensino médio. Né? O novo ensino médio ele reduziu a carga horária das disciplinas que eram consideradas básicas, filosofia, sociologia, história, geografia e todas as disciplinas, para introduzir itinerários formativos, que seriam ali disciplinas que tentariam propor uma interdisciplinaridade entre essas várias áreas do conhecimento. Só que na prática o que esses itinerários formativos fazem é esvaziar os conteúdos específicos dessas disciplinas e as banalizar. E não formar esse aluno devidamente para o momento do vestibular. Né? Então, na escola pública acontece essa queda da carga horária dessas disciplinas. Na escola particular elas continuam. Né? Então, a reforma do ensino médio, que é continuada pelo Bolsonaro e permanece durante a gestão Lula, né? E nós fizemos pressão, a gente foi para a rua. E foi intensificada. Foi intensificada no governo Lula. Ele revogou durante 90 dias, né? E depois voltou atrás. O que, como o Gu falou, é um estelionato eleitoral. Né? Havia prometido para nós isso, para a nossa categoria, e não fez. E depois tem a responsabilidade maior, que é a escola estadual, que é do governo estadual. Sim. Bom, eu entrei na educação em 2021. Né? Então eu peguei a gestão Dória, junto com o Liberal, né? Que junto com o seu partido já estava aí 30 anos, né, de destruição do estado de São Paulo, de todo o tecido social, né, do nosso estado. E aí na gestão Dória, quando eu entrei, a primeira coisa que me chocou, primeiro, foi a categorização dos professores, que eu desconhecia, eu não sabia, a universidade não nos forma para ser professores, nós somos especialistas na nossa disciplina, não professores, você aprende na prática. Né? E eu desconhecia essa categorização. Né, quando inventaram esse categoria O, que é esse professor contratado, sem direitos trabalhistas, sem estabilidade, que vive numa condição ali de subemprego, né, justamente para desmobilizar a classe. Porque os professores sempre foram uma classe bastante unida, né, que havia uma unidade de luta. Tanto que quando eu estudava, eu pensava, pô, meus professores são extremamente politizados, eles estão o tempo todo fazendo greve, reivindicando direito, lá tomando bomba da polícia, a professora tomando soco na cara de GCM durante manifestação. Mordida de cachorro. Mordida de cachorro, gás lacrimogêneo, pô, é uma classe unida. E quando eu entrei, eu vi que essa categorização ela foi criada justamente para isso. Foi um meio de sofisticação para impedir a luta e a organização dos professores. Dividir, né? Para dividir para conquistar. Os caras fazem isso desde a época da colonização, quando dividia os indígenas, pegava ali as rivalidades, né, para fazer esses povos guerrearem entre si e assim por diante. Né? E, enfim. E aí eu entrei, a primeira coisa que me chocou foi isso. Essa categorização e essa falta de unicidade entre a categoria. E logo depois eu já comecei a acompanhar um processo de precarização já implementado durante a gestão Dória. O Dória ele foi o primeiro a pensar numa nova carreira para o professor, e essa nova carreira, na verdade, vinha acompanhada da perda de vários dos nossos direitos. E o primeiro direito que eu vi que ele tirou nosso, que os professores sempre tiveram, é o direito à falta abonada. Né? Então ele retirou as nossas abonadas, não tive nem a chance de tirar uma abonada. Só o trabalho, eu aproveitei ainda, hein? Eu aproveitei. Não consegui pegar. E aí o João Dória propôs isso. E essa nova carreira, ele ainda havia proposto a ideia de haver uma redução salarial do categoria O em relação ao efetivo. Então, categoria O ganharia 10% a menos do que o efetivo para ter a mesma carga horária, o mesmo trabalho, as mesmas condições. Caramba. E aí a gente foi para a rua. Ele revogou só esse aspecto dos 10%, mas o restante dessa primeira reforma, ele deu continuidade. Aí ele abandonou o cargo, né, em detrimento do seu vice, o Rodrigo Garcia. Foi a segunda gestão que eu enfrentei. O Rodrigo Garcia, como era apenas a continuidade da gestão Dória, continuou com esse processo. E aí a gente chega no Tarcísio, mano. Então, se na mão da direita liberal, né, da direita neoliberal, a coisa já estava ruim, na mão da direita fascista, isso só piorou. Né? Então a gente viu uma intensificação ainda maior. E o que o Tarcísio fez? Né, basicamente, primeira coisa, ele deu continuidade à nova carreira, essa carreira mentirosa, que retira inúmeros direitos dos professores, né, que tem ali uma roupagem de serviço público, mas não é uma precarização absurda, tanto que os meus colegas que já passaram agora no concurso, que ingressaram esse ano no estado já como professores efetivos, estão sofrendo ali no probatório, que é esse período que você tem que passar por um teste, né, digamos que é um período de testes até você de fato assumir o cargo, período de 3 anos, e eles estão sofrendo, as condições para passar nesse probatório são quase que impossíveis, né? Como se fosse um probatório para você não passar. E além disso, ele fez esse concurso público então em 2023. Eu fui um dos que realizou o concurso, eu passei, fui muito bem classificado, tirei uma boa nota para quem nem estudou para a prova, porque havia esse descontentamento da categoria de, olha, esse concurso é mentiroso, essa carreira é mentirosa, vou fazer porque eu tenho que pegar aula ano que vem, e se eu não fizer, eu não conseguiria pegar aula como categoria A. Mas eu fiz, fui bem classificado. E desde 2023,
para o senhor ter uma ideia, né? Não foi chamado nenhum professor de filosofia e de sociologia, que são justamente as disciplinas que eu prestei o concurso. Todas as outras disciplinas, os professores foram contemplados com os cargos. Né? Em filosofia e sociologia, nenhum. Num primeiro momento, quando houve a primeira chamada, ele havia dito que 50 vagas seriam destinadas no estado inteiro para professores de filosofia e 60 vagas para professores de sociologia, o que já é uma piada. Né? Ainda assim, ele não chamou. E até agora não chamou. E acompanhada a isso veio essa perseguição às disciplinas de ciências humanas, que são justamente as disciplinas que estimulam o pensamento crítico do aluno, a compreender as relações sociais e as estruturas, né, que organizam a nossa sociedade. E aí ele reduziu a carga horária de história, de filosofia e de geografia, de filosofia e sociologia ainda mais, tanto que hoje não tem filosofia nos 3 anos do ensino médio. Então, enquanto o aluno da escola particular, desde a 6ª série, lá do 6º ano, do fundamental, ele já começa a ter aula de filosofia, o aluno da escola pública só tem aula de filosofia no 1º ano do ensino médio. No 2º ele não tem, nem no 3º. É substituída por itinerário formativo. E esse itinerário formativo, qualquer professor pode dar aula daquilo. Então, você nota também esse abandono da verdadeira qualificação do docente para conseguir dar uma boa aula. Né? Então, por exemplo, tem itinerários de ciências humanas. Um exemplo, tinha um itinerário que chamava Filosofia Moderna, para pensar ali os filósofos da modernidade, as escolas filosóficas da modernidade. O professor de geografia pode dar essa aula. Pô, o cara é de geografia, ele é geógrafo, geólogo, ele podia dar essa aula. O professor de história pode dar essa aula, o professor de sociologia pode dar essa aula, ou seja, há um esvaziamento do conteúdo da disciplina. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.